Graça e paz? Quantos estão felizes? Amém. Eu quero que você não pense em um cavalo azul com bolinhas amarelas. Diga para a pessoa que está do seu lado, não pense. Não pense em um cavalo azul, dessa cor assim, ó, um pouco mais escuro, ó. Não pense em um cavalo azul com bolinha amarela. Amém? Não pense. Mas eu gostaria que você imaginasse agora. Eu vou falar porque quando eu preparava a mensagem, eu falei para a pastora Carla, falei, pastora, não pense em um cavalo. Ela falou, não, eu já estou pensando no pé de pano do pica-pau. Eu falei assim, assim não dá. Você estraga a brincadeira. Eu falo para não pensar e você pensa. E aí pensa no pé de pano do pica-pau. Não dá para... Eu falei, não, a cara, ele é azul, de bolinha amarela, mas a cara é o pé de pano do pica-pau. Ah, tudo bem, deixa para lá, você não sabe brincar. Eu falo para não pensar e você pensa. Mas eu gostaria que agora você imaginasse uma senhora, uma mulher, com o seu servo. Na verdade, o servo do seu marido, porque ela é casada, o seu marido já é de idade. E acontece algo na vida dela, e ela manda mensagem para o seu marido, e ela diz, olha, manda um servo e uma jumenta, porque eu vou precisar fazer uma viagem. Imagine aquela senhora, aquela mulher montando na jumenta, o servo puxando, e eles fazendo uma viagem, e ela está muito apressada. E todo mundo que ela encontra no caminho pergunta, tudo bem? E ela diz, tudo vai bem. E ela continua a viagem. Está imaginando? Está imaginando uma mulher, uma senhora, casada, com um homem de muita idade. Ela manda informação para o seu marido, ela pede um servo, ela pede um jumento, uma jumenta. Ela diz, eu vou fazer uma viagem. Ela monta na jumenta, está imaginando? Na jumenta, o seu servo vai puxando a jumenta e ela vai com muita pressa fazer essa viagem. E assim que ela sai de casa, ela encontra uma pessoa e a pessoa, oi, tudo bem? Como é que você está? E o que ela diz? Tudo vai bem. Mais um pouco à frente, ela encontra uma outra pessoa e a pessoa pergunta, oi, tudo bem? Como é que você está? Como é que está o seu marido? Como é que está o seu filho? E ela responde... Como é que ela responde? Tudo vai bem. E ela vai mais um pouco à frente, encontra outra pessoa, e a mesma coisa. Oi, tudo bem? Como é que você está? Como é que estão os negócios? E ela diz, tudo vai bem. Diga, tudo vai bem. Diga para a pessoa que está do seu lado, tudo vai bem. Mas este é o final da história. Vamos ao início da história. Eu gosto muito daqueles filmes que começa com o final, sabe? Aí ele fala assim, não, agora vamos ao início da história. Quantos gostam desse tipo de filme? Eu gosto muito. O filme pode ser uma porcaria, mas se começou desse jeito eu vou assistir. Porque eu gosto desse tipo de filme. Eu gosto muito. Então agora que nós já sabemos o final, vamos ao começo da história. Uma mulher muito boa, com um coração muito bom, muito abençoadora. Ela via passar um homem de Deus, um profeta, e ele estava ali sempre passando em suas viagens missionárias, ele passava de um lugar para o outro, de uma cidade a outra, e ele passava ali na casa daquela mulher, muito próximo da casa daquela mulher, que era casada, diga muito bem casada, e o seu marido já era de idade. E ele passou uma vez, passou duas, e essa mulher olhou e ela falou, esse é um homem de Deus. E ela conversou com o seu esposo e falou, vamos fazer um puxadinho. Aqui junto do nosso muro, vamos fazer um quarto, para que quando este homem de Deus passar aqui pela cidade, junto com o seu discípulo, ele possa ter um lugar, um quarto, uma cama,
e ele possa descansar e ter o de comer o pão, para que ele possa continuar a viagem. É uma pessoa boa ou não é? É ou não é? Eu acho que ela é muito mais do que boa. Primeiro, ela tem visão para saber quem é de Deus e quem não é. E ela viu que aquele profeta era um homem de Deus. Não é o que os outros falavam. Não é o que ela imaginava ou sentia no seu coração. Ela viu o caminhar. Ela conheceu o homem. Ela conheceu a história. Ela tinha uma visão. Este homem é um homem de Deus. E ela conversa com seu marido, como já ilustrei, e eles construíram um puxadinho. E toda vez que eles passavam por ali, naquela cidade, aquela mulher o recebia, abria aquele quarto, e ele podia descansar da viagem, ele tinha água fresca, ele tinha pão para comer, ele tinha uma cama para descansar, e ele passava ali um dia, dois, descansava e continuava a viagem. Uma mulher muito boa, uma mulher de visão, uma mulher que sabe a diferença do certo e do errado, e que faz a coisa certa, que faz o bem. Mas um certo dia, este profeta, junto com o seu discípulo, junto com o seu aluno, eles entram ali no quarto, e eles começam a pensar e conversar entre os dois, e o profeta diz: puxa, essa mulher tem nos abençoado tanto. Toda vez que passamos aqui, ela abre o quarto, abre a sua casa, nos dá o de beber, o de comer. É uma mulher muito boa. O que nós podemos fazer para retribuir, para abençoar essa pessoa, essa mulher? E os dois conversavam e analisavam. Tipo quando você vai dar um presente para uma pessoa que tem tudo. Você, puxa, eu não sei nem o que dar. O que eu vou dar para ela? Tipo que nem presente para pai, sabe? Sabe se dá meia, se dá lenço, se dá um cinto. Oi? Se dá gravata, uma calça. Amém, eu recebo. E aí ficaram os dois conversando e falando: o que nós podemos fazer para retribuir? Você consegue observar que toda vez que você faz o bem, existe um princípio que te recompensa de volta? Tipo, esses dias atrás, as minhas filhas fizeram aniversário logo quando nós mudamos para o apartamento, e convidou todas as amiguinhas. Aí em seguida o que acontece? As amiguinhas dela chegam para os pais dela e falam assim: olha, a minha amiguinha lá, Letícia e a Larissa, fizeram aniversário, convidaram a gente. Aí o que o pai pensa? E conversa com a mulher: olha, a Larissa e a Letícia fizeram aniversário e chamaram a nossa filha. Não esquece, quando a nossa for fazer aniversário, para a gente chamar a deles também, chamar as duas para ir lá no aniversário. Não é assim que funciona? As pessoas vão retribuir aquilo que você faz. É um princípio. Pode ser a mesma pessoa, pode ser outra, mas tudo que você semear, você vai colher. E foi o que aconteceu com essa mulher. Ela fez o bem. E o profeta conversa com o seu discípulo: nós temos que retribuir, nós temos que arrumar um jeito de abençoar essa mulher. E eles olham, já é uma mulher casada. O seu marido é um homem próspero. Eles têm tudo. Até que o discípulo diz: olha, ela não tem filho. Mas eu acho interessante que antes deles chegarem a essa conclusão que ela não tinha filhos, eles chamaram ela e disseram assim: olha, tem algo que você gostaria que eu falasse com o rei? Tem algo que você gostaria que eu falasse com o chefe do exército? Imagine você ter crédito para que o seu pedido chegasse ao rei. O seu pedido chegasse ao chefe do exército. O rei vai poder fazer tudo. O chefe do exército vai colocar o exército a seu favor. Imagine que bom que seria. Mas ela diz: não tem nada que eu precise, não tem nada que precise ser falado ao rei, ao chefe do exército. Eu moro no meio do povo.
Eu sou uma pessoa simples. Mas aí os dois, como nós vimos, chegaram a uma conclusão. Ela não tem filhos. Diga, ela não tem filhos. E aí o profeta manda chamar ela. E quando chama ela, o profeta diz, olha, nós vimos, porque você não quer que eu fale com o rei. Você não quer, não há necessidade que eu fale com o rei, nem com o chefe do exército. Você não pediu nada, não quer nada. Mas nós observamos e vimos que você não tem um filho. E o profeta diz, você vai ter um filho após o período da gestação. Você vai estar com um filho nos braços. E o que ela diz? Não. Eu não quero. Eu não preciso. Não minta para a tua serva. Ela acreditou? Ela tomou posse da bênção? Mas do jeito que o profeta liberou a palavra, aconteceu, não foi? Passado o período da gestação, aquela mulher teve um filho. E agora a história é de um profeta, o seu discípulo, uma mulher boa, o seu esposo e o seu filho. Ali fala, passado alguns meses, um ano. Mas eu queria te perguntar, o que você vai ser daqui 5 anos? Como é que vai estar a sua vida daqui 5 anos? Você consegue imaginar como vai ser a sua vida daqui 5 anos? Tem uma frase de Charles Jones que eu gosto muito. Está logo de capa aqui das minhas anotações. Daqui a 5 anos, você estará bem próximo de ser a mesma pessoa que é hoje. Diga, Deus me livre. Exceto por 2 coisas. Os livros que ler e as pessoas de quem se aproximar. Diga, só 2 coisas. Podem mudar a minha vida. E fazer a diferença. Hoje, quando eu falei para você que daqui 5 anos a sua vida vai ser igual a que é hoje, eu falei, diga, Deus me livre. Você falou com muita fé, Deus me livre. Porque você não está gostando da vida que você está tendo hoje. Você não quer a mesma vida o ano que vem, daqui 5 anos que você está vivendo hoje. Ou estou enganado? Daqui 5 anos você quer ter uma vida melhor, não é? Você quer conquistar muitas coisas, não é? E para isso, o que vai fazer a diferença são os livros que você lê e as pessoas que você se aproxima. Eu vou começar pela primeira pergunta. Qual foi o último livro que você leu? Amém. Pelo silêncio eu posso imaginar. Quais são as pessoas que estão próximo de você? Sabe, existe uma regra que diz assim, você é a média, diga, eu sou a média das 5 pessoas que estão próximas de mim. Então imagine as 5 pessoas que estão próximas de você. Os seus parentes, os seus amigos, as 5 pessoas mais próximas de você, os seus vizinhos. Você é a média deles. E a média em todos os sentidos. Se você observar as 5 pessoas que você está próximo, que estão mais próximas de você, a média do salário é o que você ganha. A média de conquistas, você está no meio. Por isso, os livros que você ler e as pessoas que estão próximas de você fará a diferença na sua vida. Essa mulher, ela trouxe para perto de si, para perto da sua casa, um profeta e um discípulo. Diga, eu sou a média das 5 pessoas que estão próximos de mim. Se você só anda com pessoas desempregadas,
você é a média. Você está no meio. E você é um desempregado. Agora, se você anda com pessoas que trabalham, e um ganha 1.000, outro 1.200, outro 800, você é a média, você ganha R$1.000. Você é a média das pessoas que você anda. Se você anda com pessoas que conquistam e avançam, que leem livros, e que possuem boas companhias, você é a média. Por isso, preste muita atenção nos livros que você está lendo e nas pessoas que estão próximo de você. Mas essa mulher, ela tinha algo de especial. Primeiro, um esposo. Segundo, ela trouxe para dentro da sua casa, ali para a beira do muro, para o puxadinho, um profeta e um discípulo, um homem de Deus. E por causa disso, houve uma palavra profética. Mas como nós vimos, ela não queria ter um filho. Mas sabe aquela pessoa que você fala assim, olha, você vai fazer uma faculdade. E a pessoa fala, não vou nada. Sabe por quê? Sabe por que ela fala que não vai ter? Que ela não vai fazer? Porque ela já desistiu, ela já cansou de tentar. Porque no fundo, toda mulher quer ser o quê? Mãe. No fundo, todo homem quer ter um bom casamento. Eu estou enganado ou esse também é os seus desejos, o seu sonho? O problema dessa mulher é que ela não tinha um filho. E eu quero fazer uma pergunta, você não precisa me responder não. Qual é o seu problema? A falta de um filho? A falta de um emprego? Uma família estruturada? Qual é o seu problema? O seu problema é de alma? Um desequilíbrio? Uma tristeza? Uma depressão? Qual é o seu problema? Uma doença? Este seu problema, ele pode ser resolvido dependendo do que você lê e das pessoas que você anda. Que você possa sempre ler a palavra de Deus. E que sempre possa estar perto de você um profeta, um homem, uma mulher de Deus. Mas aí, continuando a história, o profeta e o seu discípulo procura algo para abençoar essa mulher. Perguntam se ela quer uma ajuda do rei, do chefe do exército. Ela diz, não quero nada, não preciso de nada, não preciso de ajuda. E eles continuam pensando, e eles chegam à conclusão, ela precisa de um filho. O seu marido já é de idade. E quando ele vier a falecer, quem vai cuidar dela? Porque dentro da cultura, quando o marido vinha a falecer, o filho mais velho ia cuidar da mãe. Como nós vemos no caso de Jesus, ele ali próximo da morte na cruz, ele diz para João, agora esta é a sua mãe. E este é o seu filho. Não é que Maria é mãe de João, e muito menos minha mãe. Mas é um princípio cultural, de que uma mulher, ela não pode ser abandonada. Bem diferente da nossa, né? E eles pensando no futuro, eles dizem, ela precisa de um filho, porque o seu esposo é de idade. E ela mesmo não querendo, por causa das feridas, porque já tinha tentado, já tinha recebido tantas palavras proféticas e nada tinha acontecido, mas o profeta disse, você vai ter um filho, você vai carregar uma criança nos braços. Ela não quis, mas Deus abençoou. O filho nasceu, se cumpriu a promessa, o filho cresce. E depois que o filho cresce, ele quer começar a andar com o pai. E o pai já é um homem maduro, de idade, ele vai trabalhar no campo, ele vai colher. E o filho vai junto. E os dois estão no campo. E a palavra diz que no sol do meio-dia o menino começou a passar mal. Começou a ter muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça, e chegou ao ponto de não suportar. E o pai chamou um dos seus servos e diz, olha, leva o menino com a sua mãe. Porque é assim, não é? Pai não é assim? O filho enquanto mama, tá ali, né? Precisa do TT, do PP, da mamadeira, ele quer a mãe. Mas ele começou a crescer, começou a pensar em carro. Ele quer andar com quem? Ele começa a ter sonhos, ele quer andar com o pai. E ele começa a andar com o pai,
Só que quando teve um problema, o pai faz o quê? Manda para a mãe. E aí ele começa a ter dor de cabeça e o pai manda os servos levarem a sua casa, para que possa descansar, beber água fresca, retomar as suas forças. Mas a palavra mostra que ele não melhorou, ele piorou. Sabe, tem horas que as coisas na nossa vida vai piorando. Vai piorando. Parece que, sabe aquele ditado, não é bíblico não, viu? Não é para acreditar não, tá? É uma mentira. Lembram da mensagem da semana passada? É uma mentira que foi repetida 1000 vezes e tornou uma verdade. Pastor, quanto eu mais rezo, mais demônio aparece. Não é assim que dizem? Não é assim um ditado popular? Não, a Bíblia diz que quanto você mais ora, mais você vence. Diga, eu preciso de uma renovação de mente. Por isso, troque a mentira pela verdade e treine e fortaleça os pensamentos verdadeiros. Quanto você mais luta, quanto você mais busca, mais você vai vencer, mais você vai conquistar. Ainda que a sua mente não consiga ver e não consiga entender. Por isso, quanto você mais ora, mais você vence. Pode até ser que quanto você mais reza, mais demônio aparece. E eu sei até os nomes quando você reza muito. Idolatria, miséria. Porque o ditado diz que quanto mais eu rezo, mais demônio aparece. E pode até ser verdade. Mas essa mulher, ela recebe a criança ali já grande, já com 12 anos, 10, 12 anos. E ele está passando mal e a mãe pega a criança e vai fazer a febre baixar, dá banho, dá água. E a coisa não resolve, não melhora, a febre não baixa. Ele continua com dor de cabeça e a criança veio a falecer. E é nesse momento que a gente para e pensa, mas cadê Deus? E aí nós pegamos a cena em que a mulher recebe o servo, uma jumenta, ela monta na jumenta e ela sai depressa. Ela está indo de encontro com o profeta. Porque a culpa é do profeta. Quem disse isso? Pessoal, vamos renovar a mente. Nem tudo é culpa do pastor. E também nem tudo é culpa do diabo. Eu já fui chamado de viado, nada contra os viados. Já fui chamado de viado, já fui chamado de prostituto, já fui chamado de pedófilo, já fui chamado de ladrão, já fui chamado de tudo que você imaginar. Mas sabe qual que é a vantagem de você estar certo, com a consciência limpa e fazendo a obra de Deus? É que eu nunca fiquei uma noite sem dormir. Eu nunca fiquei uma noite. A pastora, ela fica doida. Ela está ali, ela fica doida. Assim, parece que tem um botão. Porque apertou, começa a roncar. Não é nem dorme. Apertou o botão, começa a roncar. Sabe, eu nunca perdi uma noite de sono. Você é isso, você é aquilo. Você é ladrão. Eu chego em casa, tiro o sapato. E eu vou dormir em paz. Não tem coisa melhor do que você estar certo e fazendo a coisa certa. E aí é verdade, quanto mais você faz a obra de Deus, como um líder, mais perseguição você vai ter. Um dos sinais proféticos e apostólicos dos grandes homens de Deus é que todos eles foram perseguidos, foram caluniados, foram lançados no poço. Todos eles. Não tem um grande homem de Deus que possuía a unção profética e apostólica. É um sinal. Você quer saber se uma pessoa é um profeta? Se uma pessoa tem unção apostólica, é se ela está sendo perseguida sem motivo nenhum. Por isso, toda noite que eu chego em casa, pode cair o mundo, pode se levantar as ondas do mar, podem me cercar os exércitos inimigos, sabe? É como Davi diz, o exército me cercou, mas o meu coração está em paz. Ainda a obreira testemunhou, sabe, no meio de tudo isso, falaram, eu vou sair, amém. Eu vou ficar, amém. Você me perdoa, eu perdoo. Fizeram de novo, me perdoa, te perdoo. Saíram, continuaram fazendo o que faziam. Perdoa, pastor, perdoa. Essa semana mesmo me ligaram.
Pastor, me perdoa, mas eu te perdoei 3 vezes. Eu te perdoei 3 vezes antes de você sair, porque você saía e não saía, ia e não ia. Me perdoa, pastor, me recebe, me ajuda. Eu perdoo. E todo esse processo eu oro, está perdoado. E aí esses dias me ligam de novo, pastor, me perdoa, mas como me perdoa se vocês continuam fazendo a mesma coisa? Mas está perdoado, já te perdoei 3 vezes, já te perdoei toda vez. Você está perdoado, fica em paz. Sabe, Jesus, quando ele subiu na cruz, foi pendurado, a primeira palavra dele na cruz, ele diz, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Foi a primeira palavra. Quando me colocam na cruz, a primeira palavra que sai é, Senhor, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Jesus pediu para que o Pai os perdoasse, mas o Pai não os perdoou não. Porque passado poucos anos, Israel foi invadida. E todos foram mortos. Pouquíssimos conseguiram escapar. Mas toda vez que me colocam na cruz, eu perdoo. Pai, perdoa, não sabem o que fazem. Eu durmo em paz. E essa mulher agora, ela está montada em uma jumenta. E ela está indo atrás do profeta. Está o seu servo puxando a jumenta, ela montada, e eles com pressa começam a caminhar, e aparece quem? Lembram da cena? Oi, tudo bem? Como é que você está? E o que ela diz? Tudo vai bem. E ela continua a viagem apressada, e corre. O filho dela, ela olha para trás, o filho dela está morto. E ela encontra a vizinha. Sabe a vizinha? Aquela vizinha lá, sabe? E a vizinha, como é que você está? E o seu marido, aquele homem tão bom? E o que ela diz? Tudo vai bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você estivesse na mesma situação, com um problema tão grave, um filho morto, na sua casa, você diria, tudo vai bem? Fala a verdade. É isso que você tem costumado a fazer? Será que não é isso que nós devemos fazer? Eu acho que a maioria nem sabe, né, do que a obreira testemunhou, do que eu passei, do que falaram da minha família. Minha mãe faleceu no meio de tudo isso. Vocês não têm ideia das coisas que eu ouvi. Deus pesou a mão, matou minha mãe. Alguém uma vez ouviu eu falar alguma coisa? Chegavam, o que vocês falavam? Pastor, tudo bem? O que eu falava? Tudo vai bem. É fácil? Não. Como a mãe morta, passando muitas dificuldades, muitas lutas. Mas aí sempre você me perguntava, pastor, como é que está? Eu não sorrio porque eu tenho cara feia, assim mesmo sorrindo a cara é feia. Né? Eu falo, vem para frente, não vou bater em ninguém não. Não vou morder ninguém não. Mas tudo vai bem. E aí o que acontece? Ela continua a viagem e todo mundo que pergunta para ela, ela diz, tudo vai bem. Até que ela vai e tem um encontro com o profeta. E ela chega para o profeta, se ajoelha aos seus pés e chora. E ela diz, eu te pedi um filho? Eu queria um filho? Eu falei, não minta para mim. E o profeta diz, mas o que está acontecendo? Porque Deus não me revelou. Eu não sei o que está acontecendo. Deus não me falou o que aconteceu. Deus não me mostrou o que está acontecendo. Diga, o profeta não sabe de tudo. Quem vive de revelação era a Kodak, não é? Mas ela faliu, gente. Profeta que vive de revelação vai para a falência. Até o profeta, se não viver da palavra, vai para a falência.
Provavelmente, sabe por que a gente encontra alguém na rua e a gente abre o nosso coração? Porque a gente fala assim, puxa, Deus falou que usaria até as pedras para clamar. Deus usou até um jumento. Deus usou até o jumento do profeta. Imagine um jumento, um animal, estou falando um animal mesmo. Deus usou um animal, abriu a boca de um animal para falar com uma pessoa. Por que Deus não pode usar a minha vizinha? Por que Deus não pode usar... Tem algum José? O Zé? Da esquina. Maria nem vou falar nada, porque Maria deve ter um monte. Quando a gente está desesperado, a gente começa a falar tudo porque a gente quer uma resposta. Fala comigo, Deus. Usa as pedras para clamar. Usa meu pai, usa minha vizinha. Eu sei como ela é. Eu sei como ela é. Eu sei que ela é fofoqueira, ela sabe de tudo que acontece aqui nesse bairro, nessa cidade. Ela deve até saber o que o Senhor tem para dizer para mim. Só que ela, lembra do começo da história? Uma mulher inteligente, madura. Uma mulher sábia, bondosa. Uma mulher com visão. E ela não conversa com ninguém. E ela vai falar com o profeta. E chega lá, acontece a pior coisa que tem. Porque às vezes alguém vem falar com o pastor e acha assim, chega perto, pastor, você está sabendo, né? Pastor, Deus, né? Palavra hoje. Deus está falando, pastor, Deus está... Não estou sabendo de nada não, irmão. A maioria das profecias que Deus me entrega, me revela, Deus não fala para eu ir lá entregar e falar. Tem muitas situações que o pastor e a pastora, nós estamos em oração, mas Deus não mandou eu ir lá falar com você. Mas também tem muita coisa que acontece que Deus não fala para o pastor, não. Diga, é eu que tenho que falar. E essa mulher, ela chega aos pés do profeta e ela fica imaginando eu. Puxa, eu vou chegar lá, ele já vai saber de tudo. Ele vai chegar e vai dizer, assim diz o Senhor. Se levante, serva minha, serva boa, inteligente, amorosa, e volte à sua casa. Porque quando assim que você chegar na casa e colocar os seus pés, a criança vai se levantar. Eu acho que ela imaginava essas coisas assim. Mas não foi assim que aconteceu. Sabe, eu fico imaginando nessa hora assim, a mulher indo atrás do profeta para ressuscitar o seu filho. E do outro lado vem à minha mente Abraão subindo o monte para sacrificar o seu filho. Um ia entregar e sacrificar. Ia matar, entregar. Acreditando que Deus tinha poder para ressuscitá-lo da morte. E agora essa mulher, ela corre atrás do profeta. E seu filho está morto. Eu não sei nem se ela estava crendo que Deus podia torná-lo a dar vida de novo. Mas aí o que acontece, o profeta está meio velho, sabe, meio devagar. O profeta não recebeu a palavra, a revelação de Deus. Faliu a Kodak. E aí o que acontece? Tem o discípulo do lado. Ele diz, olha discípulo, vai na frente e vai lá e ora, porque aí a criança vai se levantar. Sabe qual foi a posição da mulher? Ela diz, eu vou com o profeta. E o discípulo vai na frente. E ele ora. E o que acontece? Diga, a criança não voltou a viver. Mas aí o profeta, já mais de idade, mais lento. O Wi-Fi com Deus, com o céu, não estava funcionando tanto, ele não tinha recebido a notícia. Mas quando ele chega lá na casa, ele ora pela criança e a criança volta a viver. Diga, a criança voltou a viver. Eu não sei qual é o problema que você tem. E eu não sei se algo na sua vida morreu. Eu não sei se tem algo na sua vida que você diz, Senhor, eu não pedi isso. Senhor, eu te falei, não me engane. Não me iluda. Mas o Senhor sabe o que você está precisando. O Senhor, Ele
ele não olha só para o momento. Poderia olhar para aquela mulher e dizer, é uma mulher feliz, bem casada, próspera, sábia, com visão. Mas o profeta, ele olhou além, ele olhou adiante, ele olhou para o futuro. Os problemas que ela ia ter. E como ela ia sofrer, porque ela não tinha um filho. Sabe, tem coisas na nossa vida que nós falamos, não precisa. Mas Deus olha para você e Ele sabe o que você precisa. Pode até ser que você não queira, mas Ele vai te dar. Lembra do testemunho que eu falei do carro, que eu não queria pedir o carro para Deus, e Deus deu o carro? Deus sabe o que você precisa. Deus olha para o seu futuro. Os planos de Deus são maiores. Mas se algo der errado, Deus tem poder para mudar a situação. Você crê que Deus pode mudar a situação da sua vida? Porque eu falei de duas coisas para daqui 5 anos. O livro que você leu e as amizades que você tem. Mas a terceira e mais importante é o Deus que você serve. Diga, o livro que eu não li. Isso, esse daí mesmo. Falando nisso, o obreiro Mateus ele vai começar o projeto da leitura. Você que está nas redes sociais, acompanhe. Ouça o livro. É os livros, é as pessoas e o Deus que você serve. Você crê de verdade que Deus pode mudar a sua situação e que daqui 5 anos a sua vida vai ser totalmente outra? Você crê mesmo? Então eu posso terminar a palavra. Posso terminar? Mas existe ainda um enigma. Diga, pastor, e o cavalo? Cadê o cavalo amarelo? Não é nem amarelo, azul com bolinha amarela. Pergunta, cadê o cavalo, pastor? Semana que vem eu conto. O meu avô, pai do meu pai, de nome José, quando eu era bem novo, ele me deu um pangaré, tipo o pé de pano. E a égua veio premiada, ela veio grávida. Poucos meses depois ela deu um potrinho. E ele falava sempre para mim, Marcos, você pode levar o cavalo, a sua égua e o potrinho até a beira do rio para eles beberem água. Mas você não pode forçar eles a beber água. Se eles quiserem beber água, eles vão beber. Quem vai decidir é eles. Isso sempre ficou na minha mente. E depois, quando eu cresci, eu fiquei sabendo que isso era um ditado popular. Era aquele conhecimento popular da roça. Você pode levar o cavalo até a beira da água. O cavalo está com sede. Você pode levar até a beira da água. Mas você não pode forçar o cavalo a beber água. Sabe, nós estamos na fonte de vida. Existe uma água que flui deste lugar. Existe nesse lugar uma fonte de água, uma fonte de vida. Jesus diz, quem vir a mim não terá sede, não terá fome. Aquele que beber da minha água, dele fluirá, saltará fontes de água para a eternidade. Você está numa fonte. O Espírito Santo pode te trazer até essa fonte. Um amigo seu pode te trazer até essa fonte. A fonte de água. A fonte de vida. Aonde Cristo está. Aonde Jesus Cristo está. E aonde tem o pão da vida. E aonde tem a água. Mas o Espírito Santo ele não vai te forçar a beber. O pastor não vai te forçar a beber. O seu amigo não vai te forçar a beber. Você bebe se você quiser. E você bebe o quanto você quiser. O quanto você quer mudar hoje?
quanto você quer beber hoje, o quanto você tem sede de mudança, o quanto você tem sede de Deus, o quanto você vai beber e o quanto você vai levar de água hoje para a sua casa. É você que decide.